Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Evangelho em ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num texto, assim, fundamental dos evangelhos. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. São palavras de Jesus, né? Direcionadas aos discípulos e, olha, trazem uns ensinamentos éticos bem desafiadores. A nossa ideia aqui é tentar entender melhor esses comandos, amar os inimigos, não revidar, ser super generoso e o que isso realmente significa, né? Ok, vamos analisar isso porque, vamos combinar, algumas dessas ideias dão um nó na cabeça, viram nossa lógica do dia a dia de ponta cabeça. Com certeza. É um texto que não dá para ler correndo, sabe? Ele nos puxa para uma reflexão mais profunda sobre valores e, principalmente, sobre ações que vão totalmente na contramão do que a gente costuma fazer. É quase como se Jesus estivesse propondo um sistema operacional diferente para as nossas relações, né? Baseado não na troca, no toma lá da cá, ou na defesa própria, mas em outra coisa. A grande questão é, que coisa é essa? Boa pergunta. Vamos então direto para o ponto que talvez seja o mais estranho de cara. Amar os inimigos. Versículos 27 e 28 dizem: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. O que me salta aos olhos logo de cara é que não é só sentir algo. É fazer coisas bem concretas. Fazer o bem, bendizer, rezar. Exato. E aí que está a radicalidade toda. O alvo é muito claro. Inimigos, os que odeiam, os que amaldiçoam, caluniam. Não se trata de ter simpatia ou afinidade, nem só de tolerar passivamente. O comando é para uma ação positiva, uma ação deliberada em resposta direta à hostilidade. Isso sugere uma tentativa clara de romper mesmo com aquele ciclo vicioso de agressão, vingança, sabe? Não é só não pagar o mal com o mal, é ir além, responder ativamente o mal com o bem. E essa ideia fica ainda mais forte nos exemplos logo em seguida que são, nossa, bem gráficos. Versículo 29. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixe-o levar também a túnica. Isso desconcerta qualquer um. É aqui que fica realmente interessante, né? Porque o instinto grita pra gente proteger, revidar, defender o que é nosso. O que será que tá por trás dessa inversão toda? Olha, essas ações, oferecer a outra face, deixar levar a túnica junto, elas parecem feitas para chocar, para desarmar mesmo. Existem interpretações que vão muito além da ideia de pura passividade. Certo. Alguns estudiosos veem aí uma forma de resistência não violenta e muito inteligente, na verdade. Por exemplo, oferecer a outra face. Numa cultura onde dar um tapa com as costas da mão direita era um insulto gravíssimo, forçar o agressor a usar a palma ou a mão esquerda, que era considerada impura para certos contatos, ou mesmo repetir o tapa de forma calculada, poderia expor a brutalidade da coisa. Entendi. Expõe a injustiça do ato. Exatamente. Expor a injustiça de um jeito que a simples retaliação não faria. E a mesma lógica vale para a túnica. Entregar a túnica, que era a roupa de baixo, junto com o manto, a roupa de cima, deixaria a pessoa quase nua. Isso criaria uma situação de vergonha pública, mas pro agressor, expondo a exploração dele. Ah, interessante. Então, veja bem, não é necessariamente submissão. Pode ser uma recusa a jogar o jogo da violência nos termos do outro, entende? Usando a própria vulnerabilidade para criar um constrangimento moral. E isso levanta aquela questão importante, né? Como é que a gente confronta a injustiça sem acabar usando os mesmos métodos do injusto? Faz todo sentido pensar por aí. E essa linha de pensamento continua implacável na questão da generosidade. Versículo 30. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva.
Isso parece, sei lá, minar qualquer noção de segurança, de propriedade, até de justiça básica, não? Como lidar com isso na prática? E logo em seguida, no 31, vem a famosa regra de ouro. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Essa conexão é a chave. A generosidade radical do versículo 30, se a gente olha isoladamente, parece mesmo impraticável. Mas a regra de ouro, logo depois, funciona como o princípio que guia isso tudo. Ela sugere que a base dessa generosidade não é ingenuidade, sabe? Mas uma empatia profunda, ativa. Fazer ao outro o que eu quero para mim vira um motor da ação. Isso dá um contexto novo para o dar a quem pede e para o não pedir de volta. Quer dizer, talvez não seja sobre ser explorado passivamente, mas sobre colocar a necessidade do outro, a relação humana, acima da posse material. Mesmo quando a interação começa mal, como alguém tirar o que é teu, a regra de ouro aqui não é um cálculo de troca, tipo eu faço para você fazer para mim, mas um convite a agir a partir da perspectiva do outro. Entendi. E o texto segue usando comparações para mostrar como essa ética é diferente. Lá nos versículos 32 a 34, vem aquelas perguntas retóricas. Amar quem nos ama, fazer o bem para quem nos faz bem, emprestar esperando receber de volta. O texto mesmo diz que até os pecadores, ou seja, qualquer um fora desse esquema ético específico, fazem isso. Parece que está estabelecendo um padrão mínimo, né? Quase uma transação comercial. Exatamente. O texto pega esse comportamento comum, essa reciprocidade direta, calculada, e usa como ponto de partida para dizer, olha, isso aí é o básico do básico. O que eu estou propondo vai muito além. E o contraste vem com força total no versículo 35. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestar sem esperar coisa alguma em troca. A ruptura com a lógica da troca está aí, explícita. Claríssima. E a consequência prometida também muda de figura. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. A recompensa, percebe? Ela se desloca, não é mais o benefício que o outro humano te devolve, mas uma identidade nova, uma relação com o divino. Ser filho do Altíssimo sugere participar de uma natureza diferente. E qual a justificativa para exigir tanto assim? O fim do versículo 35 parece ser a chave, né? Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Então, o modelo a ser seguido não é mais o comportamento humano padrão, mas a própria natureza de Deus, que, como a gente vê em outras passagens, dá sua bondade, sol, chuva para todo mundo, sem ficar calculando quem merece ou quem vai agradecer. A ética ensinada aqui é, no fundo, uma mímese, né? Uma imitação dessa generosidade divina que não põe condições. Perfeito. E essa ideia de imitar o divino fica ainda mais clara no comando seguinte, o 36. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. A misericórdia vira o atributo central que a gente tem que refletir. E não é só sentir pena, é agir com compaixão ativa, espelhando essa característica que o texto diz ser fundamental do Pai. E como essa misericórdia se mostra na prática? O versículo 37 detalha isso bem. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. A estrutura aqui é quase de causa e efeito, né? Uma reciprocidade nesse plano ético-espiritual. A forma como a gente se coloca diante das falhas dos outros, julgando, condenando ou perdoando, parece que determina como nós mesmos seremos tratados. Muito ligada à nossa própria necessidade dela. Talvez, ao exercitar o não julgamento, a não condenação, o perdão, a gente se torne mais consciente da nossa própria vulnerabilidade, da graça que a gente também precisa receber, sabe? Faz sentido. É um sistema bem coerente. A prática da misericórdia meio que abre espaço para a gente recebê-la também. Não é tanto uma barganha com Deus, eu perdoo para ser perdoado, mas talvez uma lei das relações. Quem vive empunhando a espada do julgamento acaba ferido por ela. Quem vive respirando o perdão encontra mais ar para si mesmo. E aí a gente chega naquele clímax da promessa ligada à generosidade, lá no versículo 38, com uma imagem fortíssima.
Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. É quase palpável essa imagem da abundância que transborda como retorno do ato de dar. Uma imagem poderosa de fartura, sem dúvida. Mas o princípio que rege isso tudo, e que na verdade amarra o trecho inteiro, está na frase final do versículo 38. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Se a gente olha para o texto todo, essa medida parece ser o conceito que unifica tudo. Ah, é verdade. Não se aplica só ao dar coisas materiais. A generosidade ou a mesquinhez com que a gente mede os bens, o julgamento ou a misericórdia com que a gente mede as ações dos outros, o perdão ou o ressentimento com que a gente mede as ofensas. Tudo isso vira a régua, a fita métrica, que vai ser usada para medir a gente também. É um princípio de correspondência que atravessa todas essas dimensões da ética que está sendo proposta aqui. Então, tentando amarrar tudo, a gente sai de um amor ativo, até por quem nos hostiliza, passa por uma não retaliação que busca desarmar a violência em vez de só responder na mesma moeda, chega numa generosidade que é guiada por uma empatia radical, superando a lógica comum da troca para imitar uma misericórdia divina, praticando o não julgamento, o perdão, e tudo isso deságua nesse princípio final da medida recíproca. Ufa! O que fica disso tudo, afinal? Olha, fica a imagem de uma ética que é profundamente contraintuitiva, né? Ela desafia de frente aqueles mecanismos básicos de autoproteção, de justiça olho por olho, que geralmente guiam as nossas interações. É uma proposta para viver a partir de um centro diferente. Não o nosso ego e os nossos direitos, mas a imitação de um Deus que é visto como misericordioso e generoso, até mesmo com quem teoricamente não mereceria. Sim. A promessa aqui não é de vida fácil ou de sucesso do jeito que o mundo entende, mas de uma transformação interna profunda, aquele ser filho do Altíssimo, e de operar sobre uma lei de generosidade que, paradoxalmente, parece gerar abundância. Talvez não sempre material, mas certamente relacional, espiritual. A relevância disso hoje talvez esteja justamente aí, no questionamento radical que esse texto lança sobre o que a gente considera realista ou justo nas nossas relações. É, com certeza. Um texto denso para a gente continuar pensando por muito tempo. E exploramos aqui os comandos, a lógica por trás deles, as implicações desses versículos de Lucas 6. E talvez, sabe, um último pensamento que fica martelando, e que vem direto do texto. Ele é todo focado no fazer, né? É fazei, bendizei, rezai, oferecei, deixai, dai, perdoai, o tempo todo. Pensando na dificuldade gigantesca de algumas dessas ações, tipo amar inimigos ou não pedir de volta o que te tiraram, qual seria o efeito, mesmo que pequeno, um efeito cascata talvez, nas nossas rotinas se a gente escolhesse conscientemente tentar aplicar uma dessas coisas? Não como um ideal distante, mas como um experimento prático, mesmo que meio desajeitado, numa interação específica do dia a dia. Como é que essa tentativa de usar uma medida diferente, mesmo que pontualmente, poderia começar a recalibrar não só a relação com o outro, mas talvez a nossa própria maneira de ver o mundo e de estar nele? É uma ótima questão para a gente levar daqui. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise profunda. Até a próxima. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação.